Olá, minhas amigas. Olá, Deus abençoe vocês. Estamos aqui no MQV Paraíba, né? E a gente vem trazendo aqui uma palavra hoje. Deus tocou ao meu coração. A gente tem feito lives aí para edificação do corpo de Cristo, né? E essas lives eu creio que estão ajudando muitas mulheres. Esse é o retorno que a gente tem recebido para a glória de Deus. E essa é a nossa ideia, né? Edificar todos os lados, por todos os ângulos, esta mulher. Ellen já chegou aí, glória a Deus. E é edificar, né, o corpo de Cristo e principalmente aí, deixa eu arrumar aqui, mas acontece com todas as mulheres, né? O batom que às vezes borra e tal. Acontece com você também, né? Acontece. Acho que saiu. E aí, eu gosto de batom forte e ele impregna, né? Fica na pele. E aí, a gente tem feito essas lives com vários temas, a paz, querida, com vários temas. Aí chama aí, Ellen, chama o povo aí, eu já avisei, algumas vezes daqui a pouco vão estar chegando, né, por aí, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre o propósito de hoje, que o nosso pastor Otávio Dutra, né, colocou para nós o bom perfume. O bom perfume, né, agrada o coração. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso bom perfume, né? O bom perfume de Cristo. E que nós precisamos exalar realmente boas coisas, né? Gerlúcia, fiel, tudo bem, querida? Deus abençoe. Chama aí as amigas, Gerlúcia. Manda os aviãozinhos. Sabe esse aviãozinho aí? Você vai chamando as pessoas aí para participar. E participe agora. Compartilhe aí esta live, principalmente com as mulheres. Eu creio que vai ajudar bastante. Então, baseado no tema, no propósito que o pastor nos deu hoje, Deus me deu esta palavra e muito falou ao meu coração. Pela manhã já preguei aqui na IGD Funcionários 2, da igreja da qual sou pastora. Mas Deus nos deu o MQV Paraíba para cuidar, né? Para dar essa atenção. E a gente está muito alegre, Taciela, Deus abençoe. E a gente está muito alegre com este trabalho. Embora estamos na quarentena, mas é como eu disse para as meninas lá no grupo, né? Amém, a paz, querida. O trabalho não pode parar. A obra não pode parar. Então, talvez nós, mulheres MQV Paraíba, né, não estamos conseguindo nos reunir, assim como todas as pessoas, mas precisamos, irmãs. Temos aqui o Instagram, temos aqui as nossas redes sociais. O Facebook deve estar um pouco desatualizado. Eu confesso que eu preciso verificar aí o Facebook do MQV Paraíba, mas o Instagram está sempre atualizado, né? Estou sempre ali atualizando o Instagram com as novidades, com as palavras. E a gente tem feito, assim, digamos, uma parceria com o MQV de Sergipe, do qual são meninas maravilhosas, a irmã Daniele, né? A diretora de lá do MQV, assim é chamado, viu? As diretoras do MQV. E é bênção, e eu já estive lá, né, MQV Paraíba, em Sergipe, e nós firmamos ali uma linda amizade, uma linda parceria, e elas estão fazendo um propósito, né, e ela compartilha comigo e eu compartilho no MQV Paraíba. Então fique ligado aí, a gente colocou aí as mulheres da Bíblia, e nesse mês de maio vão ser as mães, né, que precisam de um milagre, que esperam um milagre. E aí a gente vai falar, começamos a falar de Joquebede, e aí pelo Instagram você vai acompanhando a história dessas mulheres, né, e colocamos ali a fotinho. E tem sido bênção, né? E as lives também tem ajudado. Eu creio que é uma forma, né, da gente também se achegar àquela mulher que ainda não conhece a Cristo, através dos temas atuais que o Senhor nos inspira. A gente traz a luz da palavra de Deus sempre, e isso traz o quê? Traz o entendimento. E as pessoas começam a perceber, olha, eu nunca tinha pensado dessa maneira, nunca tinha visto por esse lado. E ali a gente vai desmistificando, ou seja, a gente vai quebrando aqueles rótulos, aqueles paradigmas que um dia disseram que de repente cristão, crente, não é gente que tem entendimento, que tem conhecimento. Pelo contrário, nós somos o povo mais sábio da terra, né? Porque temos um Deus que é sábio, temos um Deus que sabe todas as coisas, conhece tudo. Então a sabedoria está com Deus. Então a gente precisa executar isso, né? Através do nosso entendimento acerca dos temas que tanto hoje permeiam aí na nossa sociedade, que estão no nosso cotidiano, que é a discussão de repente numa roda de café, numa roda familiar, são temas que às vezes perguntam para o cristão ou para a mulher cristã e ela fica, não sabe responder. E a gente precisa ter base na palavra para poder responder e poder mostrar para as pessoas, não, Deus diz isso a esse respeito. E como é bom quando você sabe alguma coisa, né? Como é bom quando a gente tem assim uma segurança de falar
de falar algo acerca daquele assunto. Você passa com mais segurança e essas coisas são perceptíveis. E as pessoas começam a perceber que a gente realmente leva a sério, né? Que a gente leva a Deus a sério, que a gente dá importância, que a gente realmente ali nos colocamos para o entendimento da palavra. Então hoje, baseado aí no bom perfume de Cristo, até trouxe um perfuminho aqui, né? Ó, quem não gosta, né? O bom perfume de Cristo, a gente está entregando nas nossas igrejas, né? Aqui em Funcionários também não está diferente. Eu creio que aí na sede também, né? Já foi falado. Valmira na área, Deus abençoe. Vão chegando aí, vão chamando gente, Valmira. Vai chamando as amigas, vai mandando os aviãozinhos aí. Que hoje é de mulher para mulher aqui, MQV Paraíba. A gente vai estar tratando aqui de um assunto muito bacana, que é prioridade. Já preguei essa palavra hoje pela manhã e creio que o Senhor vai nos acrescentar aqui, porque em João 12, se você está com a Bíblia aí, tem oportunidade, abra comigo. A gente vai estar falando de um assunto bem bacana aqui. Olha, mas rendeu essa palavra, viu? Rendeu esta palavra. Deus, Ele está dando esta palavra hoje para nos despertar em nome de Jesus, né? Baseado então em todo o propósito que nós estamos fazendo hoje em todas as igrejas da graça aqui da Paraíba, na entrega do óleo perfumado, né? Do óleo e do perfume, e baseado nisso Deus me levou a esta passagem. Boa tarde, querida, boa tarde, a paz. Deus me levou a esta passagem e, como não poderia ser, o tema é prioridade. Será que nós estamos com as coisas certas na nossa vida, no lugar? Será que cada coisa na nossa vida está no devido lugar? Será que a gente está realmente honrando a Deus da forma que Ele quer que a gente honre? Porque às vezes eu posso fazer alguma coisa para você na minha perspectiva, naquilo que eu acho que é bacana, que é legal, mas você não está gostando daquilo. Você não está, aquilo não tem a ver com você. Então a gente precisa honrar a Deus na perspectiva de Deus. A gente precisa honrar a Deus naquilo que Deus... Eu estou olhando ali porque o Elá está deitado ali do meu lado. Naquilo que Deus quer que a gente faça. Porque isso vai ser bom para nós e isso vai agradar o coração de Deus. Porque tudo que Deus fez é perfeito, amém? Tudo que o Senhor fez é perfeito. Então, se a gente agradar a Deus na perspectiva de Deus... Boa tarde, querida. Se a gente agradar a Deus na perspectiva de Deus, se a gente agradar a Deus da forma que Ele quer, fazer as coisas da forma que Ele quer, então, certo, irmãos, que prioridade é algo que está nos planos de Deus. A Bíblia diz assim, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. E que Deus, chega a dizer que Deus tem ciúmes da gente. Esses ciúmes é um cuidado, na verdade. Deus diz assim na sua palavra, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, se Ele não divide a glória dele com ninguém, significa que Deus quer prioridade. Deus, Ele quer prioridade. A glória sempre é de Deus na nossa vida. Mas essa glória, ela se manifesta por meio das nossas atitudes. Por meio daquilo que a gente crê e a gente faz. O apóstolo Paulo diz, crie, logo falei. Então você fala diante da fé. E o que você fala, você executa. Você executa. Então nós precisamos entender isso. E em João capítulo 12, o Evangelho de João, capítulo 12, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Perceba aqui que Jesus, ele volta a esta casa. E ele já tinha ido a esta casa, pelo que a gente conhece, claro que eu creio que ele foi várias vezes, mas dentro do contexto que a gente conhece, biblicamente falando, Jesus já era a 3ª vez que Jesus estava indo àquela casa. Então perceba, Jesus foi, num primeiro momento, aonde ele entrou naquela casa e Marta não lhe deu atenção. Às vezes tem pessoas que Jesus já entrou na vida, mas elas já não estão dando mais a atenção devida a Jesus. Já não estão dando a prioridade. Porque ela ficou de um lado para o outro, fadigada, e Jesus a repreendeu por conta disso. Você anda muito fadigada, Marta. Você anda muito desesperada. Mas Maria, como você bem sabe a história, Maria se deitou, se debruçou aos seus pés. E ele disse a respeito da atitude de Maria o seguinte, e a gente tem que ficar ligado em tudo que Jesus falou. Olha, Maria escolheu a boa parte. Prioridade é uma questão de escolha. É uma questão de escolha.
é um posicionamento nosso, não é de Deus. Deus já me priorizou quando mandou o seu único filho para me salvar. Ele já deu essa prioridade, ele já mostrou o seu amor, ele já provou o seu amor por meio de Jesus Cristo. Então eu sou prioridade de Deus. Deus podia nem estar nem aí, ele já tinha nos feito, né? Ele já tinha dado a nós a oportunidade do Jardim do Éden, estou falando lá de Gênesis, percebe? Só que a gente pecou. E Deus podia falar, eles pecaram. Aí Deus dá, na verdade, uma oportunidade ali com Noé, mas ainda não era uma obra completa, mas deu continuidade a uma geração nova, até chegar a Jesus. Mas em Jesus realmente a obra é completa, porque o propósito que Deus tinha desde o início, que o homem tivesse prioridade com ele, ou seja, ter relacionamento com Deus. Então isso foi se acabando, né, ao longo dos anos por conta do pecado. O pecado nos afasta de Deus. E pecar aqui, eu quero deixar claro, não é só a questão de roubar, matar, enfim, tudo isso é pecado. Mas pecar é errar o alvo. Pecar é não estar com o coração em prioridade com as coisas de Deus. Isso também é pecado. É você, de repente, não priorizar a Deus. E se você não prioriza a Deus, você não está nem aí com Ele. Quando nós não priorizamos a Deus naquela questão, por mais que a gente diga, mas eu o amo. Mas se você ama, quem me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então a gente precisa priorizar, porque Jesus já entrou na sua vida, minha irmã. Jesus já está na nossa vida. Só que dada a correria da vida, e mesmo falando de quarentena, tem gente que está com a mente lá fora. Não conseguiu dar atenção a Deus devida. Não está conseguindo dar atenção à sua família. Porque está com pensamento todo dia. Quando isso vai acabar? Quando isso vai acabar? Olha, que vai acabar eu sei. Mas viva agora a provisão que Deus está te dando. De nada você vai adiantar ficar ansiosa, fadigada como Marta e se esquecer de se assentar aos pés de Jesus, porque ele disse, essa é uma escolha e é a melhor parte. Tem outras coisas boas, porque se ele fala assim, ó, essa é a única parte, é uma coisa, mas ele diz assim, é a melhor parte. Existem outras coisas boas que Deus considera também. Com certeza, nossa carreira, nosso ministério, nossos filhos, nossa família, nossa vida sentimental, nossa vida conjugal, nossa saúde. Mas ele diz que a melhor parte, a prioritária, é estar aos pés dele. Porque essa não lhe será tirada. Irmãs, pense comigo, quantas coisas a gente já não perdeu? Quantas coisas que passaram pela nossa mão, ficou um tempo na nossa vida e hoje foram embora. Foi aquele momento. Mas a palavra de Deus diz que céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então perceba, irmãs, como que ter prioridade com Deus é algo que vai lhe trazer benefícios futuros. Então essa é a primeira vez que Jesus vai àquela casa. A segunda vez que Jesus vai àquela casa, quando Lázaro está morto. E essa Marta, desesperada, fadigada, disse, Senhor, se eu estivesse aqui, eu sei que o meu irmão ressuscitaria no dia. E Jesus fala, não, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu sou a vida, é de mim, só que aquele dia você não ouviu, né? Então, na hora do desespero, você não sabe como agir. Porque você não deu prioridade quando precisou dar, quando foi necessário dar. E aí ela fica fadigada, mas de novo Maria vem aos pés do Senhor e tudo mais. E Jesus diz assim, acerca do milagre de Lázaro, olha Senhor, olha Pai, ele faz essa oração, né? Olha Pai, não porque eu não creio, mas porque esse povo não crê. E aí ele faz a oração e diz, Lázaro, vem para fora. As meninas estão chegando aí, Rosiane e tudo, vai chamando aí as amigas, vai chamando, vai passando aviãozinho aí para todas as MQVs lá. Deixei o recado lá para todo mundo. E aí a gente vê que ela se posiciona de uma maneira desesperadora, porque não estava aos pés de Jesus. Marta estava mais tranquila, e realmente, quem ouve a voz do Senhor, ainda que passe as aflições, mas tem a tendência, é certo, que vai ficar mais tranquila. E Jesus faz o milagre e Lázaro vem para fora. E agora, estamos nessa terceira parte aqui, essa terceira visita de Jesus àquela casa. E agora a visita era celebrar o milagre de Deus. Agora a visita era para celebrar, eles estavam dando um jantar
né? E na cultura judaica daquela época, convidavam-se os amigos, abriam-se as portas, as pessoas vinham. Quanto mais falando de Lázaro, que era um homem ressurreto, então era uma curiosidade tremenda, mas ainda não era tudo naquela casa. Algo ainda extraordinário estava para acontecer. Porque quando a gente pensa que Deus já fez tudo pela nossa vida, Deus vem e nos surpreende. Quando a gente pensa que algo maravilhoso já tinha acontecido naquela casa, Lázaro já tinha ressurreto, Jesus estava ali de novo, uma ceia, um jantar, que alegria. A Bíblia diz que Marta, fizeram-lhe pois ali uma ceia e Marta servia, como sempre Marta, né, servindo, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Que maravilha, né? E sabe por que Deus quer te tirar desse lugar de morte? Desse lugar onde cheira a morte? E você vai entender o que eu estou falando? Porque Deus quer te levar a uma presença de alegria. Há outro dia estava morto, há 4 dias cheirando mal. E agora Jesus estava trazendo ele para a presença, numa mesa. Deus tem uma mesa para você, se você priorizar Deus. Ainda que talvez Marta ficou afadigada, ainda que Lázaro tenha morrido, mas Maria, daquela família, estava ali colocando Deus em prioridade. Eu vejo muitas mulheres, né, falando assim, ai, mas lá em casa só sou eu, pastora, lá em casa só eu que creio, só eu. Amém, que seja você a Maria da sua casa. Que um esteja correndo, que outro esteja de repente passando necessidades, aflições, a gente não quer que ninguém sofra dos nossos, mas que exista um ou uma, no caso você, minha irmã, para estar aos pés de Jesus, porque se você estiver dando prioridade a Jesus, coisas boas vão lhe acontecer. Pode ter certeza, a Bíblia diz, deleita-te, tenha prazer no Senhor, e o mais Ele concederá, vai te conceder, ou seja, Ele vai conceder os desejos do teu coração. Isso é maravilhoso. Então agora, aquela família que pela fé de Maria, que estava aos pés do Senhor, estava desfrutando agora de um milagre. Onde estava morto, fétido, cheirando a mal há 4 dias, agora o seu irmão, e de certo o irmão mais velho, a Bíblia não fala dos pais dessas mulheres, então ele era o homem da casa, a pessoa responsável por tudo aquilo ali, a pessoa que guardava, que cuidava delas também, né? A gente tem essa ideia, e de fato é um homem na casa, ele traz, né, essa segurança. Eu sei que muitas mulheres moram sozinhas e tudo mais, de fato, Deus é o teu marido. Mas a ideia, né, de ter um homem sempre, existe, a gente não pode negar isso. Então era o homem da casa, era alguém que estava ali guardando, alguém que estava protegendo, é o meu irmão, se alguém viesse, né? De repente tem gente que gosta, né, de tirar uma, né? De levar uma com mulher, achar que a gente é o sexo frágil, e vem, né? Um abusador, alguma coisa assim. Mas estava ali o seu irmão. Deus restituiu àquela casa, aquela segurança, aquela proteção. Deus vai restituir a você coisas que você perdeu quando você prioriza a Deus. E ali estava Lázaro à mesa. Então Maria, a mesma, de novo ela, porque boas ações precisam ser repetidas na nossa vida. Tem gente que fica vivendo de passado. Ah, mas eu fui muito boa para aquela pessoa tal. Mas depois do ocorrido você se amargurou. Depois do ocorrido você se chateou e nunca mais você foi tão boazinha assim. Por que você parou de praticar o bem? Depois que aconteceu aquela situação, você se calou, você se amargurou, você se fechou. Aí você disse para você mesmo, nunca mais eu quero ninguém na minha vida. Eu vejo mulheres falando isso acerca da sua vida sentimental. Eu nunca mais vou confiar em ninguém. Eu sei que a nossa confiança tem que estar posta em primeiro lugar em Deus. Mas a Bíblia diz também, sem oposição à palavra, que há amigos mais chegados que irmãos. Então a gente não pode agora, por causa de um caso, generalizar e achar que todo mundo não presta e achar que nada mais vale a pena. Não. Maria, ela repetiu a sua ação. E Deus foi bom com ela e seria bom agora de novo. Porque boas ações geram boas ações. Boas ações, ações que priorizam a Deus, faz com que Deus te honre. Ei, Deus vai te honrar, minha amiga. Minha irmã, Deus vai te honrar. E aqui diz que, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro,
de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Ei, agora, esse é o clímax da pregação. Essa daqui é a parte principal, é o recheio do bolo. Essa mulher, ela não se cansou de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Ainda que muita gente... Betânia, Deus abençoe. Ainda que muita gente tenha sido mal até com você. Mas não se canse de fazer o bem. Isso não tem a ver com elas, tem a ver com você. Tem a ver com você, com o seu caráter, com a sua pessoa, minha amiga, minha irmã. E aqui diz, então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Só para você entender, naquela época, naquela ocasião, as mulheres, moças, virgens, que ainda não eram casadas, elas geralmente guardavam suas economias de alguma forma, ou por herança, não sei. Elas adquiriam um nardo puro e guardavam. Isso é história, tá? Estudos que fizeram. E guardavam, e de certa forma, quando chegava a noite de núpcias, aquela noite especial com seu noivo, depois que ela tinha esperado, se guardado para ele, ela se ungia, ela se banhava, ela se perfumava. Estão lembradas da rainha Esther? Que antes de entrar no palácio, né, nos aposentos do rei Assuero, ela foi tratada com perfumes, porque mulher tem que ser tratada assim, né? Ela foi tratada com perfumes, ela foi adornada, ela foi perfumada, a pele dela tinha que sair qualquer cheiro de suor, de tristeza, de angústia, de uma vida que ela tinha levado. Ela tinha que estar realmente pronta. E não é assim que Jesus quer encontrar a gente quando voltar? Prontos. Então havia sim um hábito, um costume daquelas moças guardarem os seus ungüentos para se ungir, para se preparar para o dia da noite de núpcias. Então, para uma mulher, vamos entender aqui. Eu sei que há mulheres aí que não quer casar e coisa e tal, mas casamento é coisa de Deus, tá? Mesmo com todos os intempéries, mas não é bom que o homem viva só. É uma recomendação. Deus não obriga ninguém a casar, mas há uma recomendação de Deus. E aí eu já tenho que ficar atenta, né? Se é uma recomendação de Deus, Deus não ia falar assim, ó, é bom que o homem não viva só. Então, fica a dica aí pra você. Então, a noite do casamento, a noite de núpcias, realmente é uma noite muito esperada por qualquer mulher. Ela se guardou para aquele momento. E ela guardou o que ela tinha de mais valioso. Aquele nardo puro. Só que ela tinha Deus, Jesus, como prioridade. Porque não adianta você colocar prioridade num casamento, prioridade numa carreira, prioridade no ministério, prioridade nas amigas, prioridade na fama, prioridade em qualquer coisa, se Deus não for a prioridade. Ela percebeu que de nada adiantava ela ter um noivo da terra, embora Jesus estava na terra, mas não ter o verdadeiro noivo, que era Cristo. Muitas vezes a gente se empolga com tantas coisas nessa terra, não que a gente não possa estudar, não possa crescer, não, tudo isso é de Deus, mas desde que Deus seja a sua prioridade. Amém, tá esperando aí, então aguarda, querida, Deus vai mandar. Desde que Deus seja a sua prioridade, então ela pega aquele nardo, aquele óleo, aquele vaso tão precioso que ela tinha guardado, boa tarde, Josineide, Deus abençoe, que ela tinha guardado para uma noite tão especial, e ela percebeu, esta é a noite especial. Porque você quer coisa mais especial do que Jesus estar na tua casa, sentando à sua mesa? Irmã, não tem coisa mais especial do que Jesus ter entrado na minha vida e me convidar para ceiar. E ele disse, eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Não tem nada mais extraordinário, não tem nada mais incrível, não tem nada mais importante do que eu estar sentada no lugar que Deus colocou para mim. Então ela olhou e viu. Ela não priorizou o casamento como uma fuga, que o seu casamento não seja uma fuga. Falo para solteiras. E às vezes as casadas, que colocam às vezes o marido num pedestal, e coloca o marido acima de Deus, e coloca até os filhos acima de Deus. Eu sei que os filhos são herança do Senhor, é tudo que eu tenho mais de precioso nessa terra depois de Jesus. Mas que você venha colocar Deus acima de tudo, porque tudo que a Bíblia nos ensina enquanto mulher, ser submissa no Senhor, obedecer no Senhor. Pode ler lá, está lá em Efésios. Tudo que a Bíblia diz
diz a respeito de ser no Senhor. Se for fora do Senhor, então Deus não é prioridade. Você lembra de Eli? Eli era sacerdote, homem escolhido por Deus, geração eleita. Seu pai foi sacerdote, ele era sacerdote, e os seus filhos seriam sacerdotes. Mas ele não conseguiu continuar essa geração de bênçãos. Sabe por quê? Porque em algum momento Eli se esqueceu de Deus. E Deus diz isso com angústia para Samuel, aquele que ele levantou. E disse, olha, Eli já não cumpre os meus mandamentos, porque ele se esqueceu de mim. E honra mais os seus filhos do que a mim. Você quer ser honrada, minha irmã? Honre a Deus em tudo. Quebre o seu vaso hoje. Você está com esse vaso na mão e não sabe para que direção levar. Leve a direção de Jesus. Ela poderia sim ser guardada, ter aquele nada. Era para isso que ela estava guardando aquilo, para uma noite incrível, maravilhosa, espetacular com o seu noivo, com aquele que seria o seu marido, que já era o seu marido, para estar numa noite de núpcias. Mas ela entendeu que aquele momento era melhor, porque buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem mulheres que estão querendo se valer da profissão, da carreira, do ministério, de tudo. Eu sei que tudo isso pertence àquilo que Deus tem para nós. Mas que tudo isso tenha Deus como prioridade. Se Deus não for a prioridade, de nada vem adiantar. Então é por isso que ela chega e ela derrama aquele óleo. E João deixa claro que era de muito preço. Porque eu imagino a cara dos convidados. E logo mais eu vou falar sobre isso, porque Judas estava ali. A cara dos convidados, a cara das pessoas. Se João deu essa atenção e diz, olha, ela pega um nardo puro de muito preço. Ele coloca isso como um detalhe. Mas que na verdade não era detalhe. Na verdade era para expressar a prioridade, o amor que esta mulher estava tendo para com Jesus. Ela não quis saber quem estava na festa, ela não pensou nela, ela não pensou no outro nesse sentido. Ela não pensou, o que vão falar de mim? Para de viver achando que vão falar de você. Ela não pensou nela, ela não foi egoísta. Não, mas espera aí, isso aqui eu estou guardando. Não, eu já me debrucei aos pés de Jesus outro dia. Ele sabe do meu amor, ele sabe que eu amo ele, ele sabe que eu o amo. Só que tem coisas que são oportunidades únicas na nossa vida. E a hora é agora de você quebrar o teu vaso. Porque tem ações que nós vamos fazer hoje que vai impactar não só a nós, mas toda a casa. A Bíblia diz que quando aquele vaso é derramado, aos pés do Senhor, quando ela unge, enxuga com seus cabelos, que representava o véu, a pureza de coração. Quando ela enxuga com seus cabelos os pés de Jesus, e era um costume, então a Bíblia diz que se encheu a casa do cheiro do perfume. As nossas ações vão gerar um cheiro agradável. A Bíblia diz no Velho Testamento que as ofertas subiam como um cheiro agradável ao Senhor. Será que as nossas ações têm subido como um cheiro agradável a Deus? Ou elas são ações que têm sido fétidas, ou seja, estão com mau cheiro perante ao Senhor, da qual nem Deus está suportando mais. Era o que acontecia em Sodoma e Gomorra, o cheiro daquele lugar, o cheiro do pecado, o cheiro da dor, o cheiro da tristeza, o cheiro da dúvida, o cheiro da desobediência estava naquele lugar, e não teve outro recurso a não ser Deus mandar destruir aquele lugar. Depois de tantas tentativas, eu imagino, de Deus ter enviado talvez pessoas ali, enfim. Mas eles mesmo assim, a Bíblia diz que tinham os corações endurecidos. Agora uma coisa é certa, ações que você faz hoje vão impactar toda uma geração, vão impactar todo um lugar, vão impactar vidas. Às vezes a gente é muito mal com as pessoas. E por quê, pastora? Porque a gente exige das pessoas aquilo que a gente não faz. A gente quer que todo mundo quebre vaso pra gente. A gente quer que todo mundo faça alguma coisa e reclama do marido que não está fazendo isso, reclama do filho que não está fazendo aquilo, reclama que não quer saber de Deus, não quer saber. Mas quando Jesus olha para você, você também não está quebrando o teu vaso. A gente não está quebrando o nosso vaso.
A gente está cobrando do outro, o vaso do outro, quando o nosso está na mão, intacto e guardado. E a gente precisa quebrar esse vaso. Porque isso vai mostrar a nossa prioridade. Agora, o mais bonito dessa história, de tudo, que eu acredito que ela é maravilhosa, é que o cheiro impressiona todo mundo. O cheiro entra por toda a casa. Às vezes a gente cobra uma atitude de fé de alguém, de uma pessoa, mas a gente não tem aquela atitude. E as pessoas, irmãos, elas nos observam. O ser humano é muito orgulhoso. Ele não gosta de dar braço a torcer. Mas uma coisa é certa. Quando eles verem você quebrando vaso, eles vão ter que reconhecer a sua boa ação. Eles vão ter que reconhecer que você realmente prioriza Deus. Agora, se qualquer coisa na tua vida, o que aparece, desde as mais simples, as mais difíceis, você tira Deus. Um exemplo disso é você estar pronto para ir para o culto, não agora, mas na época que a gente estava indo para o culto, estava pronto para ir no culto, aí chegava alguém, chegava uma amiga, ligava, hoje eu não vou não. Afinal de contas, tem para semana que vem, né? Eu vou semana que vem. Não adianta nada, um dia só, não tem importância. Aí aquela amiga que você quer ganhar para Jesus, quando você fala, ela fala, não. Nem você prioriza. Aquele dia que eu te chamei, você falou que não, que tinha outro dia, que tinha outro... Entende o que eu tô falando? Entende? E às vezes a gente cobra das pessoas uma posição que a gente não tá tendo. Então, antes da gente cobrar das pessoas, a gente precisa quebrar o nosso vaso. Quebre o seu vaso hoje, minha irmã. Deus está falando muito forte no meu coração com esta palavra. Quebre o teu vaso hoje. Eu não sei em que área da tua vida você precisa quebrar um vaso, ou em toda ela, mas quebre o teu vaso hoje. Porque isso vai impactar milhares e milhares de pessoas ao nosso redor. As pessoas às vezes não falam, não dão um braço a torcer, mas tem que reconhecer que você é bom naquilo. Vão ter que reconhecer que você tem prioridade com Deus. Vão ter que reconhecer que a tua fé não é, sabe, qualquer coisa, que aquilo ali tem importância para você. Que tem importância para a tua casa, para a tua vida, que aquilo é o ar que você respira, que você não vive sem aquilo. E ainda que te chame disso, daquilo outro, você sabe o que Deus falou com você. Dona Terezinha, você não conhece ela, né? Acho que você conhece. É a mãe do pastor Jaime de Amorim Campos. Essa semana ela fez 90 anos. Linda de viver. Simpática, linda, bem-humorada, extrovertida, até hoje. Ela fez uma ação um dia que impactou a vida de muitas pessoas. Impactou a minha vida. O seu filho, nosso pastor Jaime, todo mundo é bem conhecido do seu testemunho, teve uma vida difícil em algum momento, vício, alcoolismo, mas ela não desistiu. Depois de várias tentativas, corre aqui, corre ali, um dia ela foi até uma vizinha, uma amiga, que era budista, olha como Deus trabalha. Ela falou, vai lá, tem uns crentes ali, era um missionário R.R. Soares no Rio de Janeiro. Ele disse que ora, expulsa um demônio, vai lá, quem sabe. E ela foi, priorizou a Deus, quebrou o seu vaso. O cheiro entrou em toda a casa. O cheiro chegou até o pastor Jaime de Amorim Campos, que hoje é uma bênção nas nossas vidas. Há mais de 30 anos pregando o evangelho, uma referência no nosso país. E esse homem um dia chega em mim e fala assim, olha, eu vejo um chamado de pastor em você, e me levanta ao ministério. A ação daquela mulher de ter quebrado o vaso lá há anos atrás impactou a minha vida, e hoje eu estou aqui levando esse recado para você. E certamente esse recado não vai ficar com você. Quando você tiver oportunidade, você vai quebrar o vaso na presença de alguém. Você vai falar do amor de Deus. Você vai dar prioridade para as coisas de Deus. Quando qualquer assunto tiver, você vai falar, mas o que é de Deus você vai falar. E isso impacta a vida das pessoas. Por isso que a gente tem que dar prioridade para Deus, porque a gente não tem noção do que Deus está fazendo hoje. E a oportunidade era aquela noite. A oportunidade é agora na sua vida, minha irmã. A oportunidade é agora. Mas como o diabo nunca está feliz, Satanás nunca está feliz com a nossa alegria e com a prioridade que a gente dá para Deus, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, porque se as boas ações, o que planta a gente colhe, né? Se as boas ações traz um bom testemunho para nós,
as más ações também vai trazer um mau testemunho. Isso é uma lei universal. A Bíblia já declara que planta se colhe. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. João já estava dizendo do que Judas fez. Ficou marcado na história dele. Se para Maria ficou marcado uma história linda, uma história maravilhosa, de entrega, de amor, de prioridade, ficou marcado na vida de Judas o quê? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Como tem sido as suas prioridades? Fecha. Como tem sido as suas prioridades? Como tem sido a sua ação diante daquilo que você está vivendo hoje? Quais as oportunidades que você está aproveitando agora, neste momento, com Deus, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua carreira, no seu ministério? Deus está chamando você para o ministério. Deus está chamando você para fazer uma obra, para impactar vidas de pessoas. Porque eu disse de manhã e digo agora, olha, de várias causas que existem no mundo, e são maravilhosas, várias causas existem no mundo, humanitárias que eu gosto. Uma delas é os Médicos Sem Fronteiras. A gente está vendo aí os profissionais da saúde se entregando. Eu creio que agora eles estão até entendendo mais o propósito, né, de terem sido chamados para serem médicos, enfermeiros, porque tem que ter vocação. Eu não tenho. Deus já me deu outra vocação. Mas quem tem é lindo, é maravilhoso. Então tem muitas causas maravilhosas que defendem, né, o ser humano, que preserva a vida. Mas a maior causa que a gente pode lutar com êxito é a causa do Evangelho. Então é por essa razão que aqui diz, ó, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Cuidado com seus pensamentos, não seja traídos por ele, porque quem estava falando isso era um traidor. Não troque Deus por qualquer conselho, opinião alheia. Tem pessoas que já eram para estar lá na frente. E Deus avisou, falou, olha, prioridade comigo, faça assim, e a pessoa ouviu a voz de outra pessoa. Porque toda vez que vier uma voz, um pensamento, alguém, seja o que for, contrário àquilo que Deus está me falando, então fique atento. Ele estava repreendendo a atitude daquela mulher que estava fazendo tudo com muito amor e dedicação. Que estava dando tudo que ela tinha, moça jovem, no início da vida, um nardo guardado para a noite de núpcias. Mas ela entendeu que o maior noivo, o principal noivo da vida dela estava ali. Jesus é o noivo e nós somos a igreja noiva. Mas o traidor, o pensamento que trai a Jesus, aquele que vem contra a palavra de Deus, vai dizer, para que isso? E isso acontece em muitas áreas. Sobretudo na área financeira, na questão dos dízimos, das ofertas. Eu imagino que você que já está aí na igreja há algum tempo, alguém já disse para você, por que você não pega esse dinheiro, hein, e compra uma cesta básica? Por que você não pega esse dinheiro e ajuda uma casa de caridade? Irmão, Deus não é contra essas coisas. Mas ele também disse, Jesus, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. O que é de Deus é de Deus. Não dá para dividir. Deus já havia falado ao coração dela sobre aquele nardo. Deus já havia falado no coração dela para quem, em que momento que ela tinha que usar aquele nardo. E às vezes Deus está dando oportunidade na nossa mão de se achegar mais a Ele, de fazer coisas maravilhosas no nome de Jesus. E a gente está pegando essa oportunidade e jogando no lixo por causa da opinião de alguém que está vindo contrária à palavra de Deus. A intenção de Judas não era uma intenção boa. Quando uma pessoa vem e ela mostra assim, né? Porque a Bíblia diz que Satanás vem até como um anjo de luz. Ela mostra que a intenção é até boa. Afinal de contas, você pode ajudar muitas pessoas com isso. Mas o que é de Deus tem que ser entregue a Deus. Deus quer o teu coração, Deus quer a tua alma, Deus quer o teu corpo, Deus quer você por completo. Eu citei aqui a questão dos dízimos, mas isso é em várias áreas da nossa vida.
A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus no corpo, na alma e no espírito. Tem mulher que não se entregou completamente a Jesus. Porque é uma vaidade no corpo. Eu não digo que a gente não tem que se cuidar. Eu mesmo quero perder uns quilinhos nessa quarentena. Deus que eu diga. E eu já me priorizei aqui, já comecei. A dieta hoje, não pode deixar para amanhã, o que você pode fazer agora. Mas eu não posso viver envaidecida com isso. Isso não pode ser a prioridade da minha vida. Não pode ser o foco. Tem gente que diz assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Minha filha, o corpo não é seu, minha amiga. O corpo é de Deus. O templo é do Espírito Santo. E nós vamos prestar conta um dia. O corpo não é meu. Eu sou uma caixa onde o Espírito Santo habita. Eu sou morada do Espírito Santo. Então eu preciso zelar sim pela minha saúde. Tem mulher que não zela pela saúde. Precisa zelar pela saúde. Precisa zelar pelas suas taxas. Precisa ir ao médico. Não é pecado. De vez em quando vai lá, uma rotina. Não estou doente. Não, em nome de Jesus. Mas rotina, se cuidar. Zelar. Tá vendo? Tá se sentindo mal. Toda hora é pressão alta, toda hora é pressão baixa. Toda hora... Cuidar do seu corpo. Até para você ter dinamismo para fazer a obra de Deus na sua vida, na sua casa. Nosso missionário corre todo dia, 8 quilômetros, pelo menos até onde eu sei. Não sei se está correndo a mais até. Todo dia. Estávamos lá no Maranhão, quando ele estava lá, chegou, ele fez 6 cultos lá, correu com o pastor lá de manhã cedo. E o pastor que às vezes nem aguenta correr o tanto que corre, porque nunca correu, né? Quando o missionário vai correr junto. Aí não aguenta, porque não é hábito. Prioridade, cuidar de você. E saber que o corpo não é teu, para você se entregar à luxúria, se entregar à ganância, se entregar aos prazeres desse mundo. Não, o corpo não é seu, o corpo é templo do Espírito Santo. Me desculpe se você achava que o corpo era seu, o corpo não é seu. Ele está com você, mas ele não é seu. Ele pertence a Deus. Mas quando morrer isso daqui apodrece. Mas o corpo é de Deus. Enquanto eu estou aqui, o meu corpo vai ser templo do Espírito Santo. Porque depois eu vou ser só espírito. Mas o Espírito Santo não pode morar numa lata de lixo. O Espírito Santo não pode morar em qualquer lugar. Ele tem que ser bem cuidado. Deus quer que você priorize com Ele a sua alma. A alma é o centro das nossas emoções. Quanta mulher afadigada. É por isso que Jesus disse para Marta, você está muito afadigada, você está muito ansiosa. Quantas mulheres ansiosas, deprimidas. Eu sei que a depressão é uma doença. Mas Jesus já não levou sobre si toda a doença? Assim como nós oramos para Deus curar um câncer, nós oramos para Deus curar a depressão, a libertar da depressão. É uma doença, é constatado. Então vamos cuidar, vamos tratar. Vamos alimentar nossa mente com boas palavras, prioridade. Mas às vezes a gente dá uma prioridade para o medo, dá uma prioridade para a insegurança. Ela chega primeiro, ela toma lugar no nosso coração. A Bíblia diz, guarda o teu coração, de onde procede as saídas da vida. E a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus no Espírito. Aí, é você e Deus, é o Espírito e Deus. É quando você solta aquela rajada de línguas de fogo. Ou mesmo que você não é batizado no Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aí. Você ainda não tem o dom das línguas. Mas o Espírito Santo está aí, porque você está ouvindo essa palavra. E é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele está aqui, ele precisa ser alimentado. E ele é alimentado pela palavra de Deus, exclusivamente pela palavra de Deus. A alma pode ser alimentada pela palavra de Deus, claro, e por uma palavra, né, positiva e tal, ânimo, vamos lá e tal. E tudo isso a palavra de Deus também é. Mas o Espírito é só pela palavra de Deus. Só pela palavra de Deus. Porque é o Espírito de Deus dentro de você. Priorizando essas coisas, você vai estar dando aquilo que Deus quer receber. E a Bíblia diz que o Judas disse no versículo 6, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Então, cuidado. Porque o diabo não quer que você dê essas coisas a Deus. Que você priorize Deus nessas coisas. Por isso que ele ronda muito, né? Está ao derredor aí, ao coração, toda hora trazendo medo, angústia, peso.
preocupação, remorso. Mulheres que ficam presas no passado. Quebra isso da tua vida. Anda embora. Entrega isso para Jesus. Enquanto Ana não se entregou no altar, não quebrou o teu vaso, nesse exemplo, ela não pôde receber o que ela mais queria. Quebra isso. Se coloque por inteira, se entregue por inteira, entrega tudo, como diz aquela canção, tudo entregarei, tudo deixarei, sim, Senhor, por ti bendito, tudo deixarei. É entregar tudo. Mas alguém não quer que você entregue tudo, porque o diabo quer que a gente sirva a Deus pela metade. Quer que a gente sirva a Deus pela metade. Desde que você sirva pela metade, porque ele sabe que pela metade a gente não vai conseguir, não vai ter êxito. A gente não vai ter êxito, a gente não vai ter. Então sempre vai sentir aquela falta. Sempre vai sentir aquela falta. Mas quando nós fazemos de Deus o nosso Senhor, o que diz a palavra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, aleluia, aleluia. Nada vai te faltar, meu irmão. Não pense que para essa moça ia faltar. Ih, ficou sem o nardo, né? O que você vai fazer agora? Ela falou, não, nenhum casamento, nenhuma noite de núpcias, nenhum vestido novo, nenhuma joia é mais precioso do que estar aos pés dele. Ele é a razão da minha vida. E se até um dia eu pensei que eu estava guardando isso para uma outra ocasião, agora eu até estou entendendo o propósito de eu ter guardado isso até agora. Era para deixar nos pés dele. Era para entregar para ele. E aí Satanás sempre vai vir ao derredor para confundir a nossa mente. E ele diz para dar aos pobres. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres, mas porque era ladrão. Satanás vem como ladrão, é ladrão. Satanás é o ladrão. Porque como ladrão vem Jesus, né? A Bíblia diz, mas Satanás é o próprio ladrão. Que vem para roubar, matar e destruir. Então ele diz aqui, porque ele... Tudo que lançava na bolsa, ele tirava. Então ele não estava nem aí, não, com os pobres. Esse mau conselho que você está ouvindo aí, não, a pessoa não está aí com você, está sendo usada pelo diabo para te tirar a prioridade de Deus. Mas disse, pois, Jesus, vamos ficar atentos ao que Jesus está falando? Deixe-a, para o dia da minha sepultura, aguardou isto. Presta atenção nessa revelação, a gente já está terminando. Naquela ocasião, todos os mortos, né? Haja visto que Maria Madalena, outras Marias, foram levar bálsamos e óleos para ungir o corpo de Jesus, não foi isso? Mas quando chegou lá, o nosso Senhor já não estava, que ele já estava ressurreto. Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Então era um costume das mulheres fazer isso. Só que essa Maria aqui teve uma revelação. Jesus estava dizendo, peraí, essa moça aí, deixa ela. Se mete com ela não, porque ela já está entendendo coisas que vocês não estão entendendo. Tem coisa que Deus vai falar para mim, para você, que alguém vai discriminar, que alguém vai dizer, não é, que alguém vai dizer que loucura. Mas você sabe o que Deus falou contigo. E é algo do alto, meu irmão. E Jesus falou, deixe-a. Jesus não impediu. Porque alguém fala assim, mas Jesus era simples, Jesus era humilde, Jesus é simples, Jesus não gosta de coisas. Não. Não era uma questão de Jesus não ser simples. Jesus sim, era simples. Mas Jesus estava vendo a atitude dela. Não era nem sequer o valor, o preço monetário. Porque coisas podem ter preço e outras podem ter valor. Ela estava dando valor a Jesus. Ela estava dando valor e Jesus percebeu isso. Por isso que ele falou, deixe. Porque toda vez que Jesus vê alguém honrando a ele, Deus ele vai permitir. É por isso que a gente não pode falar nada de ninguém, irmãos. A gente não pode falar nada de alguém que de repente Deus está honrando, está nos holofotes, está se destacando, porque a gente não sabe quantos vasos essa pessoa quebrou na presença de Deus. A gente só vê o resultado. E Jesus permite, deixa lá, está sendo honrada, está sendo honrado. É com minha permissão,
É para minha glória. Porque eu sei o quanto ela me valorizou no oculto. Eu sei o quanto ele me valorizou, no caso aqui, falando MQV, mulher para mulher. Ela me valorizou. Eu sei quantos vasos essa mulher tem quebrado, quantas lágrimas você tem derramado, quanto choro. Então não fale de ninguém. Quando alguém estiver se destacando, glorifique a Deus. Ah, pastora, mas tem umas pessoas... Olha, se tem ou não tem, não é a gente que vai julgar. E a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. O que é de Deus prevalece. E não cabe a mim julgar. Eu não tenho essa autoridade por Deus. Mas eu posso também entender que há muitas pessoas quebrando vasos por aí. Por essa razão Deus está honrando. E Ele vai permitir. Porque Ele disse, deixe-a, não impeça. As ações que você faz boas para com Deus, Deus não vai impedir. É por isso que tem gente que voa longe mesmo, e glória a Deus por isso. Tem gente que voa alto mesmo, e Deus quer que você voe alto, minha irmã. Receba em nome de Jesus. Deus quer que você voe alto, voe alto. Deus não vai impedir o teu crescimento. Deus é um Deus de crescimento. Que negócio é esse? Ah, então Jesus não estava nem aí com os pobres? Não, calma. Jesus é sábio. E ele diz, deixa, para o dia da minha sepultura guardou isto. Quer dizer, nem tinha chegado o dia da sepultura, mas de alguma forma Jesus percebeu que ela já tinha tido uma revelação. Cada um sabe aquilo que Deus fala ao coração. Por isso que eu não posso discriminar a tua atitude. Não posso. E Jesus responde acerca dos pobres, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, ela está me priorizando. Porque daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Mas entre vocês tem que existir isso mesmo. Vocês têm que viver em comunhão, vocês têm que ajudar uns aos outros. Os pobres vão estar sempre aí. Até porque a obra que a gente faz não é obra para pobre, para rico, para todo mundo. Então Jesus falou assim, olha, os pobres vocês sempre têm. Os pobres vocês sempre têm aí com vocês. Vocês têm que viver em comunhão mesmo. Essa é a ideia, de um ajudar o outro. Um ajudar o outro, um segurar na mão do outro. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é de Deus é de Deus, o que é do outro é do outro. O que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. Jesus não impediu, não. Ele deixou quebrar, sim, o vaso caro. Porque ele viu valor, prioridade. Era mais que preço, era valor. Ela não ficou presa ao preço. Tem gente que é avarento, fica preso às coisas. Ela não ficou apegada a nada disso. Ela só valorizou a presença de Deus. E quando eu valorizo a presença de Deus, qualquer outro valor é menor. Ou seja, preço torna-se preço. Porque Jesus tem valor na minha vida. Então ele disse, vocês sempre têm os pobres. Mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que se lançava, no caso do Judas. E aqui diz, mas a mim nem sempre me tendes. Ei, presta atenção nisso, minha irmã. Tem oportunidades únicas na vida. Agarre a sua agora. Tome posse da sua agora. Ela não podia deixar para amanhã. Tem gente que Deus está dando a dica, tem gente que Deus está dando a revelação, tem gente que Deus está apontando, dando um apontamento e a pessoa está... eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou. Não, você não é Alice no País das Maravilhas, não. Você não está perdida, não. Você tem o caminho, a verdade e a vida. Você não está perdida como Alice no País das Maravilhas, que dizia, no País das Maravilhas, que dizia, eu não sei para onde eu quero ir, eu não sei. Então é que o gatinho responde para ela o quê? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Você tem que ter foco. Você tem que ter foco, minha irmã. Foco. Prioridade. O que eu quero para minha vida agora? Eu quero estudar. É isso que Deus tem para você? Vai estudar. Deus vai te honrar. Quebra esse vaso. Quero fazer a obra? Se joga. É Deus que capacita. Eu não sei. Eu tenho medo. Não, para com isso. Não dê lugar ao medo. Tira o medo e quebra esse vaso. Dá prioridade. Deus vai te honrar. Porque Deus permite pessoas, Deus dá permissão para pessoas que dão prioridade. Pessoas não confusas, que não sabem o que quer, não. Pessoas que dão prioridade. Deus abençoa. E aqui diz, para terminar,
E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ei, tem que ter milagre na nossa vida. Mas milagre vai ter na casa de quem tem bom cheiro. De quem quebra vaso. Deus vai dar milagre para quem não prioriza, irmão. Para quem não honra. Ah, mas Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. Por ele ser bom, ele é justo também. Aí tem você que não prioriza, tem outro que prioriza. Deus olha para quem? Se fosse assim, ele tinha abençoado Eli então, né? Ele tinha abençoado Eli então. E por que ele morreu e toda a sua geração morreu? Porque Deus falou, ele não me honra mais, ele honra mais os seus filhos do que a mim. O que você tem honrado mais do que Deus? Qual é o vaso que você precisa quebrar? Qual é o cheiro que precisa subir na tua vida, na tua casa? Aleluia! Vamos sair do mau cheiro, do cheiro do pessimismo, do cheiro da falsidade, do cheiro da hipocrisia. Vamos sair disso. E vamos experimentar o bom perfume de Cristo. Então Jesus falou, olha, os pobres vocês sempre têm, vocês têm que ter comunhão entre vocês mesmos, mas a mim tem coisas que passam assim pela nossa vida. É uma palavra que Deus dá, é uma prioridade que Deus dá, que a gente precisa rapidamente tomar posse dela. Porque senão ela passa. Não, Heloísa, vai cair. Heloísa tá aqui, gente. Vai cair, não mexe. Ela vai derrubar aqui o negócio. E aqui diz que muita gente for ali, não só por causa de Jesus, mas para ver Lázaro, um milagre. Mas uma casa que tem prioridade. Uma casa que tem um sequer que tem prioridade. No caso ali era Maria, que sempre estava aos pés de Jesus desde o começo. Atrai pessoas para si. Tem gente que fala assim, ninguém gosta de Jesus na minha casa. Mas será que você tem exalado um bom cheiro? Será que o teu vaso está quebrado para exalar esse cheiro e levar esse bom cheiro, o cheiro da prioridade, do amor, da importância das coisas de Deus para todas as pessoas? Porque o cheiro da casa atraiu as pessoas. O milagre estava ali. Prioridade com Deus. Alguém que tinha fé, alguém que tinha prioridade. O milagre estava ali dentro da casa dela. E as pessoas vieram por causa do milagre. Por isso que eu oro, Deus faz um milagre na minha vida. Porque tem gente que não lê Bíblia, mas lê a minha vida. Tem gente, Deus, que lê a minha vida. Faz um milagre, Pai. Porque eu sei que um milagre pode trazer milhões de pessoas. Além de eu viver esse milagre de uma forma intensa. Então faz um milagre, Senhor. E aí ele diz aqui... E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. O diabo fica nervoso, né? Que dentro ele colocou um agente, que era Judas, para perturbar aquele ambiente. E fora estava tentando matá-lo. Matar a Lázaro. Ele está sempre ao derredor. Mas quem tem prioridade de Deus, está seguro. Porque mesmo quando Satanás se levanta em Judas, Jesus estava ali e paralisa aquela ação. Pode deixar. Ela está comigo, ela está fazendo para mim. Esse mal não vai chegar até ela. E aqueles que estavam querendo matar a Lázaro, tirar a glória daquela casa, não conseguiram entrar. Eles tramavam do lado de fora. Mas Jesus estava do lado de dentro. Jesus está dentro da sua casa. Jesus está dentro da sua vida, aleluia, glória a Deus. Tem intimidade com Deus. Eu vou parando por aqui, a gente vai orar. Só queria acrescentar algo sobre esta palavra lá do início, que quando ela se joga aos pés do Senhor e quebra o nardo, que nós precisamos ter uma intimidade com Deus, irmãs. Uma oração não apenas para pedir. Eu sei, Jesus diz, tudo que pedirdes, determinados em meu nome eu farei, de fato. Mas que a oração seja também um elo de contato. Não vá orar só quando você precisa de alguma coisa, não. Não faça a Deus como um balcão de um fast food, que você chega ali e pede o número 1, número 2, número 3. Mas que você tenha prazer de estar na presença de Deus todos os dias. Pedindo, sim, não tem problema em pedir. Mas que você tenha alegria de estar na presença dEle.
Essa live vai cair daqui 20 segundos. Não sai daí, eu vou voltar para orar por você. E para que tudo aquilo que estiver prendendo as prioridades da tua vida, que não deixa clareza para você, vai cair por terra hoje. E o bom cheiro de Jesus vai chegar na tua vida. Amém? Daqui 10 segundos a gente está caindo. Você fica aí que eu volto rapidinho. Em nome de Jesus e a gente já conclui rápido. Deus abençoe.